E hoje, humildemente, eu pretendo prestar um serviço à minha pátria. Eu ouvi com atenção todas as manifestações do presidente do Clube de Campo da República de Curitiba, Sérgio Moro, que trouxe para o seu clube de campo aqueles que nele precisam estar, pondo em risco sua própria vida, sua própria integridade, a vida da sua família. Com ele, todos os que colaboram com ele. Também com Deltan Dallagnol, todos aqueles que com ele colaboram, a sua equipe, que é uma extraordinária equipe. E eu pensei, o que eu posso fazer em favor da minha pátria? Como é que eu posso contribuir com um programa de televisão e que a família Mussi me permite que fale com vocês nos dias desse programa para 70% da área de cobertura do estado do Paraná, para as emissoras de rádio 92.9, 91.7, que reprisarão esse programa a partir das 18 horas, Rádio Terra Nativa AM, em Mandaguari, Cambira, Açaí, Sabaldi e Cornélio Procópio. Portanto, uma grande parcela da população do Paraná. O que é que eu posso fazer? E visito a rede social. E na rede social leio um nome, Juliana Oliveira Nascimento, uma moça que eu não conhecia. E vi um trabalho desta moça relativo à compliance. E aí trouxe essa moça a este programa num determinado dia e fiz a ela um desafio. Doutora, professora doutora, ilustre advogada, é possível aplicar esses conceitos na vida pública? É possível propor um programa de integridade pública? O que é que a senhora me respondeu? Muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Uma honra receber a senhora. Senhorita, perdão. Boa tarde a todos. É uma honra novamente estar aqui falando deste tema, no qual eu acredito um dia tão importante para o nosso país, um dia que nós defendemos a nossa pátria, em que nós defendemos a honra de ser brasileiros, num momento que nós desejamos uma mudança concreta para o nosso país. E eu fico honrada por acreditar, eu acredito nesse programa de integridade para a esfera pública, onde você fez um desafio à minha pessoa e eu pude trazer uma proposta inicial de um programa de integridade pública agora que nós estamos em um momento de eleição, um momento de realmente fazer, em que possamos fazer algo diferenciado para o nosso Brasil, para o nosso Estado. Eu tenho 8 minutos, vou gastar mais 3 aqui, depois vamos para o link e posteriormente voltaremos do horário eleitoral. Nesse interregno que me resta até o horário eleitoral, eu queria que a senhora escreveu Compliance Pública, o Programa de Integridade Pública. Então, na primeira parte, eu queria que a senhora introduzisse, senhorita, por favor, o que é este conceito de compliance público. O conceito de compliance público estaria relacionado a procedimentos, mecanismos de integridade pública, ou seja, de criação da questão relacionada à ética na esfera pública, de modo que eu possa ter no ambiente público uma efetiva atuação, de modo a assegurar procedimentos, inclusive de elaboração de códigos de conduta, de procedimentos internos, de mapeamento de riscos, de criação de ambiente de integridade e também de um gabinete, uma secretaria específica de transparência, integridade e combate à corrupção, que viria a fazer toda a gestão na área pública. Qual o objetivo? Sanar desvio, evitar qualquer desvio, fraude e combater de forma efetiva a corrupção, de acordo com a visão estratégica de cada órgão da administração pública. E fazendo com isso, que é o principal, o controle. E proporcionando também esse controle dentro de, por exemplo, de um órgão, vamos dizer, uma prefeitura, que inicialmente é a nossa proposta. Nosso alvo imediato. E o nosso alvo imediato. Muito bem. Eu só quero esclarecer, ela estará aqui comigo nas 9 entrevistas que vamos fazer, os senhores e a senhorita candidata
a prefeita de Curitiba, e ela vai entregar essa proposta, que é uma produção intelectual dela, né? É uma proposta de cidadania às pessoas. E essa proposta nós faremos chegar também ao ilustre magistrado Dr. Sérgio Moro e ao ilustre Dr. Deltan Dallagnol. Bom, doutora Juliana Oliveira Nascimento, agora eu queria que a senhora tivesse o tempo necessário para explicar o que é a proposta de compliance público, o programa de integridade pública. Como é que intelectualmente a senhora construiu isso, o que é que a senhora está propondo? Okay. Então, o programa de integridade pública, ele tem base em procedimentos, mecanismos que venham promover a integridade no ambiente público. Com isso, com a gestão de riscos, com monitoramento, com auditoria interna. Como que eu poderia fazer isso? Qual o propósito? Propósito, sanar quaisquer e detectar desvios, fraudes, combater a corrupção, promovendo a integridade pública, a transparência, a eficiência, a confiança da atuação do órgão público. Como fazer isso? Qual é a proposta que penso e trouxe para que nós venhamos a trabalhar? Por exemplo, dentro de um governo, a criação é importantíssima, primeiro a regulamentação da lei anticorrupção. Se for pensarmos no âmbito de município, no âmbito municipal. Sobre um aspecto muito relevante, se faz de forma muito importante a criação de uma controladoria, um órgão que teria uma autonomia e que seria o órgão que seria aquele que traria essas diretrizes de um programa de integridade pública para o governo. Como fazer isso? Como que faria dessa forma? A instituição seria um órgão vinculado, por exemplo, a uma auto-administração, por exemplo, a um prefeito, e esse órgão teria autonomia e dentro das secretarias daquele governo também implantaria ali em cada secretaria o seu programa de integridade com pessoas responsáveis para reportar a este órgão, que seria o órgão controlador do programa, e que traria uma integridade, uma eficiência para a gestão pública muito importante, através de monitoramento contínuo, de controles internos, de um canal efetivo de denúncia, da criação de procedimentos de conduta, de código de conduta, claro. Posso interrompê-la? Claro, por gentileza. A senhora acha que, por exemplo, se este programa estivesse em andamento na maior empresa nacional, que é a Petrobras, se nós tivéssemos o controle de transparência, integridade e combate à corrupção, aquela senhora que foi expulsa para a China, quando aquela gerente, ela levantou o dedo e disse, não dá, isso aqui vai destruir a Petrobras, o que essa gente está fazendo. A senhora acha que isso teria sido suficiente para prevenir tudo isso? Se tivesse um programa efetivo, sim, esse é o propósito, porque o programa, eu posso ter um código de conduta, muitas empresas hoje têm a questão do código, mas ele tem que ser efetivo. Eu tenho que ter alguém fazendo esse controle com uma função que é a função do compliance officer, que ele tem essa função de trazer a integridade e a ética, fazer com que as coisas venham a ser realizadas em conformidade com as normas internas e com a legislação. Se eu tivesse isso de forma efetiva, sim. Hoje, até eu comento a realidade da Petrobras, só para fazer um adendo, hoje a Petrobras criou, sim, um órgão de conformidade, de compliance e gestão de riscos, com um grande número de empregados, para prevenir isso agora de forma efetiva depois de tudo que ocorreu. Depois da arrombada, a cancela. Mas, parabéns se procederam desta forma. Procederam, sim. Mas daí, por exemplo, com um sistema desse de controle, um sujeito que hipoteticamente, um membro de um comitê de um banco, né? Se ele é, por exemplo, auditor de um banco, ou se ele é conselheiro de um banco, e nesse banco está instalado isso aqui. Perfeito. E aí o responsável
pelo sistema de controle de compliance, etc., entrega para esse conselheiro, fica com a cópia na mão, nunca mais ele poderá dizer, eu não sabia, ninguém me disse nada, como esse Luiz Inácio disse, sobretudo, que ocorreu com os cofres públicos brasileiros, como a própria ex-presidente que foi deposta disse em relação à Petrobras. O presidente e os conselheiros da Petrobras agora não vão mais poder dizer que não sabiam, que compramos uma empresa nos Estados Unidos que era um lixo e tal, eles não vão mais poder dizer isso. Funcionando o compliance. Porque qual é o objetivo do compliance? É trazer conformidade ética e ele tem que ser efetivo como nós conversamos. Se eu, porventura, tenho um programa de integridade e que eu tenho alguém que é responsável pelo programa, porque eu tenho alguém ali que vai responder, se a pessoa identificou qualquer irregularidade, ela deve, sim, tomar as providências. Se internamente isso não for sanado, ela talvez tenha que tomar uma posição de fazer uma denúncia à autoridade competente para sanar, sim, porque esse é o objetivo, fazer com que o programa funcione e seja íntegro. E se porventura tentou e internamente não foi, infelizmente vai ter que ter uma denúncia a respeito do que está acontecendo, porque não se pode permanecer com isso. Tá bom. Para aqueles que discordam das denúncias que foram feitas agora, né, com os colaboradores nos processos, não é um sistema que pessoalmente me agrade. Mas eu quero lembrar o seguinte, não fora a denúncia do Delcídio, aliás, esse Delcídio está aqui em Curitiba, anda fumando charuto aqui em Curitiba, e tá morando aqui, parece. E tá bem, né? O Delcídio pode comprar um charuto, aquele é Havana, show de bola. Mas, enfim, não fosse todo esse trabalho conseguido pela Justiça, os bilhões que já retornaram aos cofres públicos e as punições ocorridas não teriam acontecido. Então, só o que nos incomoda é a letargia do Teori Zavadski. A falta de andamento das coisas que estão sob a responsabilidade deste ministro. Mas, enfim, a senhora criou aqui toda uma referência legislativa. São inúmeras leis que a senhora fez questão de enfatizar e lembrar, porque termina, entre outras. Mas, por exemplo, lei de conflito de interesses, anticorrupção, declaração de bens por parte dos servidores. Imagina a declaração de bens dos candidatos à prefeitura. Fizeram as declarações, aí o neguinho declarou as coisas que, meu Deus do céu, o troço não vale. Bom. Até sobre essa questão, eu falo que o arcabouço jurídico brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, ele tem diversas normativas que corroboram, que fortalecem para a questão do compliance, da questão do programa de integridade pública. Algumas entre essas leis que eu indico ali, com relação a conflito de interesse, a questão de acesso à informação, falando da questão da Petrobras, recentemente foi promulgada o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, em que traz diversas diretrizes a respeito de controle, de administração, e que fortalece isso, fortalece todo esse sistema de integridade, entre outras que eu enumerei ali, ou seja, nós já temos no ordenamento jurídico brasileiro diversas legislações que devem ser pautadas de forma efetiva para que nós possamos alcançar, ou seja, não ficar só na letra da lei, mas que essa letra realmente funcione no nosso sistema. Eu acho que sem hipocrisia, né? Porque tem esses tais portais da transparência. Não, de forma bem clara. Tem portal da transparência que tem nota 10 e tal, e que está longe, quilômetros e quilômetros longe de ser efetivamente transparente. Não gostou, me provoque para ver. Porque aqui, sabe como é que é, né, Laís? Paper under the table. Tem o que se fala e como se sustenta. E o paper está embaixo da mesa, então não me provoque. Vamos para o intervalo. Lá em Londres, vez em quando me sentia... Bom, o que faltou explicar? A senhora tem um congresso, né? Vamos falar sobre esse congresso? Vamos então, falar sobre o congresso. Tem um congresso de compliance que chama Congresso de Ética e Compliance Íntegra, que vai acontecer nos dias 22 e 23
de setembro agora em Florianópolis, com base toda nessa questão de compliance, com grandes nomes, inclusive teremos o responsável pela transparência internacional, um dos responsáveis do Dr. Carlos da Operação Lava Jato, procurador da República. É o Carlos Lima, é isso, né? Figura extraordinária, é um procurador da equipe dos procuradores, uma figura humana fantástica, esse senhor. Não, vai ser muito bem organizado, um projeto muito organizado, né, pelo Dr. Cristiano de Lamboy e pelo também Dr. Paulo Sérgio Suzarte, de São Paulo, né, Ana Prudêncio, e vai ser em Florianópolis, vai ser o primeiro congresso de compliance do Brasil feito no sul do país. Vai ter um painel de compliance público, em que eu serei ali responsável pelo painel. Teremos outros nomes muito relevantes no painel. A senhora vai presidir a mesa, portanto? Vou presidir a mesa do compliance público no Congresso. Chique, esta doutora Juliana. Imagina a minha gratidão. Eu quero dizer para vocês o seguinte: os operadores do direito e das ciências jurídicas, como de resto, têm a obrigação de, durante suas vidas, permanecerem escravos do estudo, para manter a competência. Aliás, escravo não, porque estudar não provoca escravidão, provoca a liberdade. Né? Muito obrigado por tê-la recebido hoje. Repito, a senhora estará conosco entregando o trabalho que a senhora produziu, para muito orgulho deste programa. E eu queria dizer o seguinte para os candidatos a prefeito: já podiam mandar aí se orientar, aqueles que vão falar com ela antes do Congresso, podiam mandar alguém das equipes para ir lá no Congresso, vendo como é que funciona, etc. e tal, porque do mesmo jeito que a gente fala em energia limpa, em TI como um todo, isso é TI da administração, né? É tecnologia inovadora para administrar bem. Uma honra, muito agradecido, muito obrigado. Muito obrigada. Com Arthur Moreira Lima ao fundo, Chácara, eu quero agradecer a esta rede de televisão pela oportunidade que me dá de falar com o meu estado e também com o meu país, porque nós estamos nas redes sociais. E temos aqui a chance de enfatizar o nosso amor à pátria e enfatizar o nosso compromisso cidadão, hoje de uma forma pragmática, dizendo como poderemos contribuir. Nossa contribuição hoje foi no sentido de destacar e enfatizar a produção intelectual de uma menina para mim, que sou um homem de 64 anos de idade, que tem a obrigação de mostrar aos seus netos que nos comprometemos com a história de nossa pátria. Que o compromisso de dizer independência ou morte não é uma bravata, é um compromisso a ser repetido em favor de um e de todos, cada dia das nossas vidas. Obrigado e boa tarde. Música